Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, sou professor de matemática e o tema da nossa aula de hoje será análise de gráfico sobre o olhar de reconhecimento de uma função com relação à sua injetividade, sobrejetividade e bijetividade, ok? Então vamos lá. Para que uma função seja injetora, é necessário que valores de x diferentes, se eu pegar dois valores de x quaisquer, de modo que eles sejam diferentes, isso implica que os seus y's, ou seja, o y1 é a imagem de x1 e o y2 é a imagem de x2, também sejam diferentes. Quando isso acontecer, a função será injetora. Aí vamos primeiro fazer isso no diagrama e posteriormente vamos dar a dica e mostrar como é que funciona isso graficamente. Bem, vamos imaginar que o número 1 ele se relaciona com o número 3 e o número 2 se relaciona com o número 4. Observe que nesse caso é função, porque todos se relacionam e se relaciona apenas uma vez. Nesse caso é uma função. E ela é também injetora, porque elementos diferentes de x possuem imagens diferentes. Então, quando elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes, a função ela vai ser injetora. Então, nesse primeiro caso, a função ela é injetora, tá? Vamos analisar o segundo exemplo. Se o número 1 se relacionar com o número 3 e o número 2 se relacionar com o número 3, ainda assim isso será função. Todos se relacionam e só se relacionam uma vez. Mas não é injetora. Por que não é injetora? Porque elementos diferentes no domínio estão tendo imagens iguais. Então, nesse caso, não é injetora. Ok? Mas e graficamente? O que é que a gente tem que fazer? Para você verificar graficamente, tem uma dica. A dica é a seguinte, retas horizontais só poderão tocar no gráfico, uma vez. Então, essa é a dica para que você reconheça se o gráfico é uma função injetora ou não. Então, por exemplo, se nós traçarmos essa reta, não importa as retas horizontais que você trace, observe que cada uma delas só vai tocar no gráfico uma vez. Então, essa reta é sim uma função injetora. Agora, se nós tivermos, por exemplo, uma parábola, essa parábola ela não é injetora, porque quando você traçar a reta horizontal, que vai tocar em dois pontos, isso vai de encontro à nossa dica. Mas por que essa função ela não é injetora? Olha só, observe que esse ponto, ele tem aqui um determinado x, eu vou chamar de x1, aqui tem outro valor de x, vou chamar de x2, só que a função para esses valores de x, elas possuem exatamente o mesmo y, ou seja, são elementos de x diferentes, só que com imagens iguais. Nesse caso, não é uma função injetora, ok? Então, é assim que a gente vai ver se é uma função injetora ou não. Bem, função sobrejetora. Graficamente, você vai verificar se a imagem ela é exatamente igual ao contradomínio. Lembrando que a imagem é responsabilidade sua encontrar no gráfico e o contradomínio é responsabilidade da questão em fornecer. Então você vai ter que verificar isso. Mas vamos ver como é que fica isso no diagrama. O número 1 se relacionando com o número 4, o número 2 se relacionando com o número 5 e o número 3 se relacionando com o número 5. Observe que é uma função, porque todos se relacionam e cada um deles só se relaciona uma vez. Não é injetora, porque você tem dois elementos do domínio diferentes se relacionando com a mesma imagem. Não é injetora, mas ela é sobrejetora. Por quê? O conjunto de chegada, que é formado pelos elementos 4 e 5, é o contradomínio. E o 4 e 5, que é exatamente o conjunto de chegada, é também a imagem da função. Então, nesse caso, se trata de uma função sobrejetora. A imagem é exatamente igual ao contradomínio. E por último, para a gente verificar se uma função ela é bijetora,
Basta analisarmos se ela é uma função injetora e sobrejetora simultaneamente. Se ela for injetora e for sobrejetora ao mesmo tempo, a gente está diante de uma função bijetora, tá? No diagrama, a gente vai verificar assim, ó. O número 1 se relaciona com o número 3, o número 2 se relaciona com o número 4. Observe que isso é sim uma função. É uma função injetora porque elementos diferentes do domínio estão tendo imagens diferentes. E é também uma função sobrejetora, porque o contradomínio, que é todo o conjunto de chegada, coincide exatamente com a imagem dessa função. O que faz com que essa função ela seja sim uma função bijetora. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.